Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. 15 minutos com o Sapia de hoje é com o Dr. Frederico Porto. Ele é psiquiatra e também nutrólogo. Já é escritor também, vamos falar sobre o livro dele. Vamos conversar sobre essa situação que vivemos hoje, o mundo em que nós vivemos, esse meio de estresse, meio de trabalho. Como é que você convive com isso? Dr. Frederico, é um prazer ter o senhor aqui no 15 minutos com o Sapia. E eu vou começar falando do livro do senhor. Antecipe o inevitável. O que é inevitável, doutor Frederico, que a gente tem que antecipar? Diz o Benjamin Franklin que inevitável seria a morte dos impostos, não é o caso aqui, né? Mas então, antecipe o inevitável é porque a mudança é inevitável. Então, ou a gente faz ela por escolha, ou seremos obrigados. Então, o que eu proponho no livro é exatamente a gente entender que como a gente vai ter que estar sempre em mudança, e o mundo cada vez mais nos obriga a isso com mais constância, eu proponho como é que você pode ficar atento para você mudar antes que o ambiente te obrigue. Nós vamos falar claramente sobre a psiquiatria, sobre o psiquiatra, vamos falar sobre como é que a gente leva a psiquiatria para o ambiente de trabalho, Isso. formas de palestras, dessa forma toda, mas antes eu queria começar já falando sobre Sim. o nutrólogo. Isso. Qual a diferença hoje, para o pessoal de casa poder entender, o nutrólogo e o nutricionista? O nutrólogo é um médico nutricionista. Muitas pessoas não sabem, mas tem uma profissão que é o fisiatra, é um médico fisioterapeuta. Isso é mais raro ainda. Então o nutrólogo nasce, na verdade, porque, por exemplo, a alimentação parenteral, que é feita no hospital, na UTI, é uma alimentação que só pode ser prescrita por um médico. Então dali nasceu a nutrologia. E aí depois ela migrou para a parte clínica de consultórios. Então eu sou um nutrólogo clínico de consultório. A gente vê muitos casos aí, vira e mexe, sai nos jornais, todos os programas de TV, de rádio. A Anvisa liberou determinados remédios, agora ela proibiu determinados remédios. Isso. Como é que o senhor vê essa questão do remédio na questão da, entre aspas, reeducação alimentar? Primeiro, o Brasil tem um problema muito sério, porque as mesmas leis no Brasil que regem os remédios, regem os suplementos. Então isso cria um grande problema, por isso que você vê, vai e volta, né, assim por diante. Eu acho que você tem que ter uma abordagem, por exemplo, do emagrecimento, do peso, uma abordagem integral. Não que você nunca vá usar remédio, você pode usar. Mas qualquer remédio que você usar, ele teria que ser usado por um tempo determinado, porque no fundo, quando você parar de usar, aquilo volta. Até medicamentos, não necessariamente que inibem o apetite, medicamento que até melhora o seu metabolismo. Quando você parar com ele, se não houver uma mudança de hábitos alimentares, aquele ganho que você teve com o medicamento, você perde. Indo para o lado da psiquiatria. Antigamente, quem vai em psiquiatra é louco, é mal. Então eu sou louco, né? Porque eu tomo citalopram, se eu não tomar, aí que eu fico louco, sim, né? E hoje é um tabu que já acabou. Hoje muita gente toma, mas esse cara tem que tomar faixa preta, ele é doido e tal. Mas hoje não, hoje muita gente procura o psiquiatra e precisa. É uma coisa que é uma doença, eu costumo até dizer, brincar, que é uma doença autoimune. Quer dizer, eu vou ter que a vida inteira tomar sertralina. Sim. Se eu não tomar sertralina, eu vou ter problemas de síndrome do pânico, que é o meu caso específico. Eu sei que tem muitos ouvintes que têm esse tipo de problema. Mas antigamente, lá atrás, você tinha lá depressão pós-parto, é frescura da mãe, dá um tanque para ela lavar uma roupa que ela melhora. Aí o rico tem estresse, né? O pobre é frescura, tem aquela bobagem toda de falar. E a gente vê que é uma doença hoje do século, principalmente a depressão. Sim. Eu entrevistei agora no mês passado, fizemos várias entrevistas aqui, várias matérias no jornal também, sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio, que também é um tabu na imprensa. Eu confesso a vocês que desde do meu início de jornalismo eu sempre falei sobre suicídio, que eu acho que tem que ser falado, tem que ser enfrentado, e agora parece que está sendo enfrentado dessa forma. Como é que é o dia a dia hoje do trabalhador nesse caso? O senhor acha que falta um preparo melhor, um atendimento melhor nessa questão psiquiátrica? Primeiro que você falou, o preconceito é cada vez menor. Sim. A depressão é hoje a segunda causa responsável por perdas de dias produtivos entre os 15 e os 44 anos no mundo moderno. Então é um problema de saúde pública e também por causa do suicídio, que está entre as principais causas de morte. É a principal hoje no Brasil. Pois é, exatamente. Os Estados Mata Unidos, mais que câncer, mais que AIDS. Nos Estados Unidos são assassinadas 10 mil pessoas por ano e 40 mil suicidam. Então 4 vezes mais pessoas se matam do que são mortas. Isso é um troço absurdo, né? O que eu acho que acontece no mundo é o seguinte: a gente vive um mundo de muita pressão. Então, se você olhar o lado oposto, as pessoas que vivem muito e saudavelmente em regiões do mundo,
apesar que tem muito estudo, que come mais peixe, come menos isso, mas tem características muito únicas, psicossociais, que a gente perdeu no nosso tecido moderno e que, na minha opinião, ajuda no surgimento, no aumento das doenças psíquicas. A região onde se vive mais no mundo é em Okinawa, no Japão. E nessas regiões as pessoas têm, por exemplo, grupos de amigos, chamados de moais, que pessoas com 90 anos se reúnem desde os 15, uma vez por semana. Vai lá, um apoia o outro, sabe assim, eles têm caixinha de dinheiro que vai pondo um pouquinho toda semana, quem precisar pega aquele dinheiro para ele. Então, assim, nós perdendo esse tecido e a gente precisa de um do outro para dar apoio. Então, eu acho que uma das questões é essa. A pressão é maior, ou seja, a pressão é maior, as conexões entre os indivíduos é menor do que era. E o outro conceito que eu gostaria de abordar, que também existe no Japão, chama-se Ikigai, que é um conceito japonês de que a pessoa tem um significado maior para a existência dela. Porque quando você considerar que o iluminismo passa a dominar o mundo com a racionalidade, a gente muitas vezes tira a religião da nossa existência e não coloca nada no lugar, como se a gente não precisasse de um significado maior, mesmo que seja ético, né, moral, para guiar a nossa existência, para dar um sentido maior àquilo que a gente faz. Então, ao perder isso, se aumenta a chance de ter doenças. E também porque nós não somos educados a ter competência para administrar o nosso estresse no dia a dia. A escola não ensina isso. E aonde que as pessoas vão aprender isso? Então, eu sempre digo, eu uso a fala atribuída a Leonardo da Vinci, que é a seguinte: a simplicidade é o máximo da sofisticação. Tem coisas muito simples que a gente pode fazer. Eu sempre peço aos meus clientes, nos cursos que eu dou, as pessoas fazerem um banco emocional. Você fazer uma lista de tudo que te dá crédito de emoções boas na vida e tudo que te dá débito. Como se fosse um livro caixa da vida. Isso, da vida. E aí você entender como você gerencia aquilo. Tem coisas que são inevitáveis, evidentemente. Então, a gente tem que ter, então, maneiras de recuperar o nosso bem-estar. Buscar lá onde eu consigo crédito. E se eu fosse dar uma dica em 15 minutos de conversa, a coisa mais poderosa para a gente conseguir trazer o nosso bem-estar de volta é se a gente aprendesse a respirar. Nós não temos controle sobre o surgimento das emoções. Você pode estar ansioso aqui, daqui a pouco você está ali meio triste, depois você fica nervoso, então, o que quer que seja. Aí você fica mais alegre. Mas nós conseguimos controlar a duração do estado emocional mudando o padrão respiratório que a gente está tendo. As emoções boas, geralmente, o soltar do ar é prolongado. Eu vou aqui fazer até um comunicado aqui, as pessoas não sabem, eu não tenho nada de esconder nada, até porque eu não tenho que esconder nada da minha vida. Eu faço uma respiração diária, que eu aprendi com a minha psicóloga, com a minha terapeuta, que é uma respiração de bebê. Né? Igual o bebê respira, né? Que você vai com a barriga lá de cima. Eu não preciso muito, porque a minha barriga já é grande, né? Então não é muito. Vai a barriga, eu faço 15 minutos todo dia dessa respiração. Parabéns. E toda vez que eu estou passando por algum estresse, pós-traumático ou não, eu faço esse tipo de coisa e melhorou demais a minha qualidade de vida. Agora eu queria saber do seguinte do senhor, doutor, nós estamos conversando com o doutor Frederico Porto, ele é psiquiatra, é nutrólogo. Como é que o senhor trouxe, ou que o senhor traz a nutrologia e a psiquiatria para dentro das empresas, com as palestras, como é que funciona? Como é que eu posso chegar para porque eu fazer crédito e débito na minha folha de ponta é fácil no meu livro caixa, né? Eu coloco lá, o que me irrita, né? Rogério Maurício, meu chefe, não tem como ficar longe dele, mas brincadeira, viu, chefe? Então, assim, a gente faz o crédito e débito, mas e dentro de uma empresa? Como é que você pode melhorar o potencial? Vou citar aqui da Sempre Editora. Nós somos aqui, só na pá do jornal, aqui nós somos 200 colaboradores. Perfeito. Aqui você tem mulher mais velha, mulher mais jovem, rapaz mais velho, rapaz mais jovem, gente casada, gente solteira, gente noiva, mulher que está com TPM, homem que está com problema em casa, faltando dinheiro, quer dizer, cada um tem um tipo de problema. Perfeito. Como é que a gente consegue equacionar tudo isso dentro de uma empresa? Serve para todo mundo? É um livro só para todos? Eu diria que tem algumas competências fundamentais que todos deveriam aprender. Você conta da respiração. Você testou e viu que funcionava. Funciona. Mas muita gente aqui não vai acreditar. Sim. Então a pessoa tem que experimentar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço. Quando eu vou a uma empresa, uma coisa é palestrar que eu convenço com minha argumentação. Claro. Não pode não ser suficiente. Mas aí eu levo para a empresa, eu tenho uns equipamentos de biofeedback, que é uma disciplina que mede um índice no seu coração que tem a ver com o estado de estresse ou de relaxamento.
E eu mostro a pessoa que quando ela respira do jeito que você falou... Só desculpa contar, esse equipamento seria parecido com aquele equipamento da Verdade? Tem aquele parece, equipamento da isso mesmo, Verdade, que foi criado em Israel, né? Que hoje eles Isso, fazem muito muito similar. programa de televisão. É. Você já traiu sua mulher? O cara, não. Aí sai lá, ele está estressado, muito Isso estressado. mesmo. Mais ou menos isso? Isso mesmo. Então, esse equipamento que mede também a variação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, a pessoa ela vê na tela do equipamento que se ela respirar desta forma, se ela por algum momento pensar em uma coisa que acalme, o sistema dela todo muda. Então a metáfora é o seguinte, isso é como um copo que vai enchendo, você não pode deixar ele derramar. O derramar é quando você passa dos seus limites. Se você sempre baixar 2 dedos, o copo vai estar tempo, ele vai ter pulmão, ou seja, ainda vai estar disponível para encher por mais tempo. Então é isso que as pessoas têm que compreender. E quando você falou do banco emocional, nós podemos ter um pensamento que é o seguinte, da mesma maneira que eu administro o meu banco emocional, se eu estou em grupo, eu posso contribuir para o banco do outro. Então você pode fazer pequenos atos assim de... Um boa tarde simpático, um sorriso. um abraço. Isso. Quando você faz isso com o outro... agradecimento. Um agradecimento, você com isso alimenta o banco dele de uma maneira que vai voltar para você. Então eu acho que é a consciência. A partir do momento que você tem a consciência e que você faz essas coisas simples, você consegue, dentro do seu dia, ter um pouco de tempo do seu cérebro estar mais calmo, você consegue perceber o momento onde você pode fazer essas intervenções. É nesse momento também que você pode decidir assim, olha, isso não é para mim, eu tenho que morar na roça? Chega uma idade que diz que acontece, não é isso, né? Eu voltava agora do interior, de uma cidadezinha de 10 mil habitantes, e quando nós chegamos, minha esposa falou assim, nossa, que tranquilidade e tal. Aí eu dei a palestra, quando deu 9 horas da noite, eu falei assim, vamos comer alguma coisa? O que você vai comer? Porque não tem nada aberto. Não tem nada aberto. Aí eu falei com ela, pois é, né? Nunca está satisfeito, né? Onde tem uma coisa, não tem outra, né? Então, é importante saber que tudo na vida tem um preço. Você tem que escolher qual preço você está disposto a pagar, né? A gente está conversando aqui com o Dr. Fernando Porto, ele é psiquiatra, Frederico Porto, perdão, ele é psiquiatra, ele é nutrólogo, palestrante, escritor, vou voltar com o livro dele aqui, Antecipo Inevitável. Esse livro o senhor lançou há muito tempo? Eu lancei ele tem 2 anos. 2 anos? É. Encontra nas melhores livrarias, Encontra... editora Édora. Évora. Está na segunda edição. O óculos aqui já fica longe. Já está na segunda edição. É um livro sobre resiliência, né? A capacidade humana de se adaptar às mudanças. Você encontra ele físico, encontra ele digital também, você acha. E é um livro onde eu abordo as características que uma pessoa, para se tornar mais resiliente, deveria desenvolver. A capacidade de olhar para a realidade e ter uma perspectiva realista, do lado positivo e negativo do que está diante de você. A capacidade de ser mais flexível no que você faz. A capacidade de ser mais proativo, ou seja, aquilo que eu disse. Eu olho a mudança e eu entendo que eu tenho que mudar antes do que eu seja obrigado. Né? Porque tudo na vida segue uma curva, não é isso? De mudança. Tem um ápice, você pega uma carreira, um produto, né? Ele vai, vende, chega no ápice. Depois ele desce. Naquele momento tem que ser reinventado. Por que é difícil para todos nós? Porque quando a gente está ganhando, é muito difícil você mudar alguma coisa. Porque inicialmente, numa curva que faz isso, se eu mudar aqui, eu vou perder. Então, entre a perda imediata e a perda imediata para ter um ganho futuro, é difícil tomar essa decisão. Sim. Então, todos nós, a gente tende a adiar por isso. Então, assim, essa capacidade de ser proativo é cada vez mais fundamental no mundo moderno. Quem quiser, lógico, vai poder ver, ouvir essa matéria, assistir também no portal tempo.com.br, vai ficar no nosso portal, aqui na rádio também, no supernoticia.com.br, mas quem quiser um contato com o senhor, Sim. Como é que faz? Tem algum e-mail? O meu WhatsApp, site, eu tenho site, Facebook, Instagram, fredericoporto.com.br. fredericoporto.com.br. Isso. Lá alguma empresa também que queira contratar o senhor? Estou à disposição, é só entrar no site, escrever no contato e a gente responde. Lá vai ter o telefone do consultório, está tudo lá. Certo. Vou passar o contato do senhor para o nosso Alexandre Sena, que é o nosso diretor de RH. Perfeito. Para, de repente, fazer esse curso aqui para a gente, o pessoal Claro, da Sempre Editora. Combinado? Será um prazer. Doutor Frederico, muito obrigado. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. 15 minutos com Sapia fica por aqui. E eu volto amanhã, às 4 da tarde, no Alerta Super. Tchau, tchau.